Oi, gente, bom dia. A gente vai hoje iniciar a primeira roda científica do projeto SuperSUS. Então, eu sou Fernanda, sou uma mulher branca, tenho cabelos acima do ombro, cacheados, entre castanho e grisalho. Estou usando uma camisa preta, uma calça bege, tênis bege também, tenho óculos. E queria aproveitar para agradecer a todos que estão aqui presentes, quem está também acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Teams, ou vai ver essa gravação depois. Esse momento é bem importante para a gente. Queria também agradecer a participação de Eduarda, porque a gente já vem tentando se aproximar de outros grupos de pesquisa que são importantes na discussão, tanto do acesso à saúde, quanto na garantia da equidade. E acho que a gente, enquanto grupo, conseguiu avançar em algumas questões de representação de pessoas com deficiência no jogo, mas ainda tem uma lacuna muito grande de como produzir materiais, tanto audiovisual quanto de texto, de todas as formas, que também sejam consumidos por pessoas com deficiência. Acho que a gente tem muito a aprender hoje com Duda. E aí, só aproveitando para dizer que o SuperSUS é um jogo digital sobre o SUS, que ele é produzido desde 2019, aqui na Fiocruz, Pernambuco. Eu sou enfermeira, tenho especialização, residência em saúde coletiva pela Fiocruz Pernambuco, mestrado em saúde coletiva pela UFPE, e atualmente sou doutoranda em saúde pública, e o SuperSUS faz parte da minha tese também. E o projeto, ele integra o grupo de pesquisa Saberes e Práticas em Saúde, sob a coordenação da professora Islande Maria Carvalho de Souza, e essa roda científica, ela integra o projeto SuperSUS, transformando o ensino sobre o SUS do Nordeste. E essa atividade é fruto de uma pesquisa interinstitucional e recebe o apoio da Fiocruz pela Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas, pelo Programa de Políticas Públicas e Modelo de Atenção e Gestão à Saúde. Acho que a gente pode agora se apresentar e, no final, eu apresento um pouco a nossa palestrante. Bom dia, eu sou Laís, sou uma mulher de 31 anos, tenho cabelos longos, estou usando óculos e máscara, e com a blusa amarela do SuperSUS, que é o SuperSUS Vacina, e calça jeans. Atualmente eu sou doutoranda em saúde pública aqui no Instituto Edson Magalhães, sou enfermeira sanitarista e também trabalho na Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, meu nome é Arielle, estou vestindo uma blusa azul, sou meio loira, meio com cabelos castanhos, estou usando uma calça jeans. Sou formada em cinema e audiovisual, atualmente faço mestrado na UFPB de comunicação e também faço parte da equipe audiovisual do projeto SuperSUS. Bom dia, me chamo Ingrid, eu sou uma mulher parda de cabelos castanhos e cacheados, estou usando uma blusa preta e uma calça cinza e sapato branco. Também estou usando um crachá do SuperSUS, azul e amarelo. Eu sou formada em cinema e audiovisual também, com formação em ensino técnico em computação gráfica, e atualmente sou mestranda em comunicação pela UFPB e também faço parte da equipe de audiovisual do SuperSUS. Bom dia, meu nome é Luana, eu sou uma mulher branca com cabelo preto, na altura do ombro, uma blusa preta e uma calça de oncinha. E também uma sandália bege. Eu sou cirurgiã dentista, eu sou de Sertão da Paraíba, fiz residência no interior do Rio Grande do Norte e entrei agora para um mestrado aqui da Fiocruz. Bom dia, eu sou Terezinha, sou mulher parda de 61 anos. Eu sou enfermeira de formação, com especialidade nas áreas de saúde da família. Atualmente, eu respondo pela coordenação da pessoa com deficiência do Distrito Sanitário 4, do qual eu venho representar nesse momento. Então, bom dia, meu nome é Tiago Brito, sou um mineiro cis, 27 anos. Estou com a camisa preta, com representação de grupos indígenas, Rondônia, Roraima, calça jeans, sapato azul, meia amarela dos minis, e olhos castanhos escuros, cabelos cacheados, e eu acho que é isso, né? Estou com óculos azuis também.
Acho que é isso, né, Duda? Já pedindo aqui a validação da nossa ilustríssima palestrante. Obrigado. Mas para além disso, Sim, eu sou mestrando em Ciência da Informação, tenho especialização na área de dados, na área de comunicação e gestão de qualidade, e agora acabei uma especialização em saúde pública também, e faço parte da equipe do SuperSUS nessa parte da disseminação de informação, da gestão de informação do projeto como um todo. E aí, estou na equipe do SuperSUS desde muito tempo, mas com mais ênfase agora, desde 2023, Nanda me corrige se eu estiver errado, de 2023, e eu acho que, no geral, é isso, e é um prazer estar aqui hoje com o Eduarda, que muito esperado esse momento, e estou muito ansioso e animado. Liberado, Fernanda? Liberado. Obrigado. E aí, oficialmente, a gente abre nossa roda científica, que tem como nome Capacitismo em Saúde. Vamos discutir, o objetivo dessa roda é discutir como capacitismo estrutura desigualdades no acesso à saúde e relacionar essas questões com o desenvolvimento do SuperSUS e sua abordagem educacional. E hoje a gente tem a palestrante Eduarda Lima, que é enfermeira, graduada pela UPE, com residência em saúde coletiva também pela UPE e mestrado em ciências pela Fiocruz Pernambuco. Atua no projeto de pesquisa sobre inclusão de pessoas com deficiência no SUS desde 2018. É servidora da Secretaria de Saúde do Recife. De 2020 a 2024, foi coordenadora da Política Municipal de Saúde da Pessoa com Deficiência e atualmente é coordenadora distrital da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Gente, bom dia. Primeiramente, agradecer, né, o convite de Nanda e do grupo todo e parabenizar também pela iniciativa de trazer essa temática, né, para a gente discutir um pouco e desconstruir, trazer um pouco de reflexão nesse campo da saúde pública, da saúde coletiva, que com certeza é uma paixão aqui de todos que estão aqui presentes, né. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado e crespo, na altura dos ombros, ele está solto, estou usando óculos também de armação dourada, né, armação redonda. Estou usando um vestido de mangas curtas, que é da cor verde, com bolinhas pequenas brancas, um colar colorido, uso cadeira de rodas. Estou aqui localizada na frente da tela do computador, né, da TV que está sendo transmitida, e junto com o restante do grupo que está nas cadeiras em posição virada para mim, tá? E aí, assim, inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre mim, né, de como eu cheguei até aqui, enquanto mulher com deficiência, enquanto enfermeira também, sanitarista, militante do SUS e hoje militante a favor da diversidade e da inclusão. A partir da minha formação, que foi em 2013, com poucos meses de formação, adquiri uma deficiência física, né, por onde precisei utilizar a cadeira de rodas, e a partir daí, para continuar a minha formação acadêmica, eu precisei voltar para o ambiente, né, no qual eu tinha me formado, sem a deficiência, que foi na Universidade de Pernambuco, né, a UPE, a FENSC, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um prédio que é antigo, né, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e aí foi todo um processo, assim, de me deparar com barreiras que antes eram invisíveis, né, para mim, porque eu tinha toda a mobilidade, todo o acesso, a agilidade, né, e a tranquilidade de fazer minhas atividades acadêmicas dentro da faculdade, e a partir dali eu estava impedida, né, fisicamente de promover ali a minha qualificação. E aquilo foi me inquietando, né, no sentido de ser uma instituição pública, de prezar pelo SUS, por uma equidade, por uma inclusão e pela diversidade. Eu fui me colocando nesse lugar de trazer, de fato, a realidade, que é o enfrentamento que a gente, enquanto pessoa com deficiência, né, tem no dia a dia para buscar uma instrução, a educação, o acesso à educação. Tanto que hoje eu vou trazer aí alguns dados, né, do quanto que isso interfere nos dados reais daqui das pessoas com deficiência aqui no Brasil. Né? Se a gente não tem acesso, a gente, de fato, não vai alcançar aquela instrução, aquele nível, aqueles cargos, né, aquele mercado de trabalho, aquela força de trabalho. E é isso para mim, eu tinha, na época, 23 anos, e isso para mim foi muito inquietante, né? Então, a partir daí, eu fui me voltando para a pesquisa dentro do SUS,
como é que a gente trazia as pessoas com deficiência, né, e o acesso para os serviços de saúde. Eu pensava que aquela minha experiência de pessoa com deficiência era uma, mas eu sabia que no coletivo as pessoas com deficiência enfrentavam experiências muito mais impactantes, né, no sentido de não ter acesso, não ter uma rede de apoio. E isso foi me despertando para esse lugar. Então, eu fui, pesquisei na residência, né, fiz o trabalho de conclusão de residência voltado para a acessibilidade no Distrito Sanitário 4, e já me trouxe uma ampliação, assim, de outras deficiências, né? Hoje a deficiência, a gente sabe que é uma diversidade muito grande. Hoje eu tenho a deficiência física, mas comecei a olhar também para a deficiência auditiva, visual, a cognitiva, né? A deficiência psicossocial, que tem todo o processo de reinserção social das pessoas também, sofrimento psíquico. E isso foi me abrindo outros leques, né, outros caminhos. Foi quando eu ingressei aqui também no mestrado. Trouxe a minha dissertação voltada para o acesso das pessoas com deficiência a partir da atenção básica, né? Entender que a atenção básica deveria ser essa porta de entrada de acolhimento e de cuidado integral, né, de ordenação mesmo para essas pessoas, desde crianças, adolescentes ou pessoas adultas, e também para as famílias, né, que é outro ponto que eu sempre trago. As famílias atípicas, que lidam com as pessoas com deficiência no seu cuidado, no seu dia a dia. E aí, trazendo um pouco do contexto, né, de como eu fui chegando. E hoje é um prazer grande, assim, estar aqui contribuindo, trazendo um pouco do que eu tenho pesquisado, estudado, vindo também da minha experiência, né, não só da minha experiência como mulher com deficiência, mas também como sanitarista que pesquisa na área. Aí eu queria trazer inicialmente a apresentação. Também queria deixar bem aberto, assim, para a gente, Nanda no início perguntou, né, se era melhor a gente estar deixando as perguntas, colocações para depois, mas eu queria deixar vocês bem à vontade, tá? Porque eu acho que o formato também é uma roda, uma troca, e aí a gente pode interromper a qualquer momento para vocês fazerem também algumas perguntas. Só para dar uma... Tá. Para quem vai assistir depois, né, também, inicialmente eu sempre gosto de trazer um pouco sobre o contexto histórico mesmo, né? Como é que a gente aprendeu, enquanto pessoa, a enxergar as pessoas com deficiência, né? Eu tenho uma visão hoje de uma educação que eu recebi lá no interior de Pernambuco, na Mata Sul, uma criação da minha família, né? Que teve a sua visão aí com muitas raízes, né, capacitistas, e que hoje eu ainda me coloco como uma pessoa capacitista em desconstrução, machista em desconstrução, né, e é importante a gente se colocar nesse lugar, porque à medida que a gente vai aprendendo, né, se colocando, se permitindo a desconstruir, isso é um passo a mais para essa transformação, né. E aí a gente tem no básico, né, digamos, nos estudos da deficiência, a gente tem alguns modelos, né? Eu coloquei aqui alguns principais, mas para quem for realmente pesquisar a fundo, são várias concepções que se tem desde os povos antigos, né, da antiguidade, quando a deficiência ela era um sinal de extermínio mesmo, o corpo ele era um meio de sobrevivência, né? Então quem nascesse, os filhos que nascessem com alguma deficiência física, alguma imperfeição, né, no corpo, eles eram legalmente exterminados. Então, os pais, eles realmente exterminavam aquelas crianças, né? Era uma prática eugenista. E hoje a gente tem, de certa forma, ainda essa reprodução da lógica eugenista para pessoas com deficiência, né? A gente pode trazer essa análise em alguns contextos atuais também. E aí a forma da segregação também, ela veio de forma a superar, né, alguns séculos à frente, a questão da religião como uma forma de trazer a pessoa com deficiência como um pecado para aquela família, digamos. É um pecado para aquela sociedade. Ou trazendo para o outro lado, o oposto, né, que é o processo do divino, ele é um presente de Deus. Hoje a gente ainda tem muito isso comum com as crianças com autismo, por exemplo, né? Anjos, mães de anjos, né? E aí tem todo esse debate de reflexão mesmo, sendo um capacitismo de colocar
a criança sendo um presente divino, e isso tira um pouco da humanidade, digamos assim, né, da igualdade e como sociedade como um todo. No modelo biomédico que a gente vai ter hoje, tanto o modelo biomédico como o social, que são os dois principais que hoje tem uma discussão maior, né, no geral, a gente vai ter a exclusão das pessoas com deficiência ou a integração, né, que é diferente da inclusão. A integração, a gente tem, existem algumas figuras, inclusive, muito comuns, né, que rodam aí pelas redes sociais, que é a inclusão, quando a gente tem, de fato, essa integração a mais, né, quando o outro, que é sem deficiência, consegue incluir aquela diferença dentro do processo, dentro de uma conversa, de uma atividade. A integração é quando a gente tem as pessoas com deficiência dentro do grupo maior, né, sem deficiências, mas cada um fazendo o seu possível, digamos. Então, a integração ela é um passo a menos, né, antes da inclusão. Por isso que eu sempre coloco assim, a inclusão como sendo o ápice, né, o sonho, o objetivo maior, porque para chegar na inclusão a gente precisa, de fato, até passar indo por muitos degraus, desde o acesso, a questão da acessibilidade, de outras questões que foram historicamente muito construídas, né, e muito consolidadas, assim. Então, isso é importante, assim, a gente tá revendo essa questão histórica para entender que cada um tem sua vivência. Às vezes, alguém daqui pode ter tido outra educação, né, uma educação que colocasse a pessoa com deficiência de forma mais incluída, digamos assim, mas, no geral, o comum, existe sim essa questão do capacitismo muito enraizado, né, estrutural, e que a gente vai reproduzindo. E aqui eu trouxe um pouquinho dos dois modelos, né, principais, que hoje conversam muito, dialogam, no sentido de trazer o modelo preconizado, que seria pela Lei Brasileira de Inclusão. O que a gente tem hoje de modelo principal, né, que seja o modelo norteador, seria o modelo biopsicossocial da deficiência, que é a conversa, né, digamos, a interlocução do modelo biomédico, que vai enxergar, né, a lesão medular, que é Eduardo, eu tive uma lesão medular, minha coluna ela fraturou, e aí eu tenho um CID, né, quem é da área de saúde conhece a classificação internacional de doença, e aí eu tenho um código que me caracteriza como uma pessoa com lesão medular tal, com tal sequela. Né? Aquilo dali vai abrir o acesso para algumas políticas públicas que hoje estão direcionadas ainda, olhando para esse modelo biomédico. Mas existem outras pessoas com a mesma deficiência, digamos, né, com o mesmo CID meu, que vivenciam a deficiência de forma diferente de mim. Porque eu tenho uma família que é diferente daquela outra mulher também, que vive em outro lugar, que teve outro acesso, que tem outra concepção de vida, que tem outra rede de apoio, né? Então, o modelo social ele vem trazendo isso, a questão da deficiência como uma característica de identidade mesmo, assim como é a raça, a classe, o gênero, né? A categoria social. Isso ainda é muito incipiente, assim, principalmente aqui no Brasil. Em outros países já se tem colocado, né, a deficiência como categoria social, mas aqui a gente ainda olha sempre, inclusive atualmente aqui no governo, né, no governo atual do Lula, no Ministério de Direitos Humanos, tem se discutido esse modelo unificado da avaliação da deficiência. Então, é entender que o CID, ele caracteriza a deficiência, mas a CIF também, né? Que é junto à funcionalidade. Eu consigo medir a minha funcionalidade a partir das barreiras que eu encontro também no ambiente, não é somente a minha lesão corporal. A mesma coisa acontece com a pessoa com deficiência visual ou deficiência intelectual, né? E isso vai caracterizar, de fato, uma pessoa com deficiência. E é quando a gente cai no conceito, né, que é preconizado desde 2008, 2009, quando foi a Convenção Internacional, né? E aqui no Brasil foi regularizado pela Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Hoje é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a lei zona geral, assim, que traz desde a concepção, né, o modelo de
estudo da deficiência, o modelo da concepção que a gente deve se nortear, como também todas as leis voltadas para a educação, saúde, assistência social. Então, esse é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele traz essa definição, né? Pessoas com deficiência, elas são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aí, quando fala sensorial, é a questão da visual e da auditiva, tá? Os quais, em interação com diversas barreiras, eu coloco sempre em negrito, porque é justamente essa virada de chave. Assim, a gente tem o impedimento corporal, comportamental, mas é aquela interação com o ambiente, né, com o externo, que vai obstruir ou não a minha participação junto com as outras pessoas que não têm deficiência. Por exemplo, aqui no prédio do AGEU, eu que uso cadeira de rodas, eu tive uma experiência diferente, né, por ter toda a questão da acessibilidade, do recurso. Eu não encontrei as barreiras arquitetônicas que eu encontro, digamos, em outro prédio, até daqui mesmo, né, da UFPE, talvez, onde eu não consiga acessar, digamos, um banheiro, né, com o tempo e com o espaço que eu preciso para entrar com a cadeira de rodas e fazer, né, o uso do sanitário. Isso acontece também com qualquer outra deficiência, digamos, uma pessoa surda que se comunica por Libras, né? Chegar aqui, ela vai ter uma experiência. Alguém aqui utiliza a linguagem de Libras? Eu também ainda não. Estou no processo de aprender, mas não. Então, ela teria aqui uma experiência extremamente negativa, né, de comunicação, porque ela não ia ter, né, esse acesso. Diferente de um local que ela encontre, digamos, uma unidade de saúde que tenha um profissional intérprete de Libras, ou um profissional de saúde que saiba minimamente acolher, né, com alguns sinais na língua de sinais. E aí, essa interação, né, com as barreiras é que vai definir a minha experiência de deficiência. E aí, esse conceito, ele está sendo hoje preconizado, e que bom, desde 2015, já era para ter sido, né, trazido, por exemplo, na avaliação para o INSS, no laudo, né, no laudo médico, o laudo da equipe multidisciplinar, para alcançar e acessar os outros direitos, né, digamos, uma inscrição num concurso público, como é que vai ser avaliada essa deficiência. Então, a partir de agora, né, dessa gestão de hoje, com esse modelo de avaliação única da deficiência, é que tem sido colocada essa questão em prática, porque até então a gente tinha somente a classificação internacional de doença, né, o CID. Uma questão importante, assim, para trazer aqui é o processo dos sistemas de informações em saúde. A gente não tem hoje, né, inclusive, na época da pandemia, da Covid, foi um sinal muito importante, assim, muito... um sintoma, digamos, né, dessa invisibilidade das pessoas com deficiência nas políticas públicas de saúde. A gente não conseguiu enxergar quantas pessoas foram acometidas, quantas pessoas com deficiência foram a óbito por conta da Covid. Porque hoje a gente tem, por exemplo, no SINAM, né, as fichas de notificação não colocam dentro das categorias a deficiência como uma categoria identitária. E aí, somente a ficha de violência, né, da violência autoprovocada, que a gente tem esse quantitativo. Então, todo mundo entende que políticas públicas precisam, né, de dados e de informações para se embasar e se colocar no planejamento dessas ações. Então, como é que a gente vai pensar as políticas públicas? Isso é uma questão muito crítica aqui no Brasil, né, na questão do SUS. Já tem sido debatido, assim, discutido, muito nos comitês intersetoriais a nível nacional, mas que ainda é uma questão que impacta muito, né, nessas políticas públicas que são voltadas para a pessoa com deficiência, porque, de fato, a gente não consegue enxergar minimamente. Aqui em Recife, quando eu estava na coordenação, a gente conseguia, ainda aqui com o banco de dados do Conecta, né, o Recife tem esse sistema de dados, e aí a gente colocou algumas variáveis voltadas para a deficiência, para que fosse alimentado esse banco de dados, e a gente consegue ter
minimamente aí um quantitativo, assim, que reflita, né, a realidade de pessoas com deficiência aqui da cidade. E, no geral, a gente tem o ESUS, né, que também é um sistema, uma fonte, mas que abrange ainda somente a atenção básica, aquela região que é coberta, né, aquele território que é coberto pela equipe, e tem todas as fragilidades ainda da questão do sistema mesmo. Mas... Tu trouxe um ponto que eu acho que é essa questão, né, para a gente também, que é da saúde pública, que é algo para a gente refletir. Lá em 2019, quando eu era residente, eu me deparei exatamente com essa dificuldade. A gente estava construindo um plano estadual de saúde, e eu acho que, de modo geral, né, os sanitaristas, por exemplo, na construção dos planos estaduais, que vão fazer toda essa parte de coleta de dados, muitas vezes se depara com essa situação, até as áreas técnicas mesmo que são responsáveis. Porque eu não posso dizer como que está hoje, se avançou muito, mas eu lembro que naquela época a gente não tinha dado nenhum para colocar praticamente no plano estadual de saúde, para descrever qual é o perfil, quantas pessoas com deficiência que a gente tem aqui, deficiência física, deficiência intelectual, ou seja, a invisibilidade nos planos estaduais de saúde. E aí, como é que a gente faz política pública se a gente não tem um levantamento desses dados e a gente não conhece as pessoas com deficiência dos estados, né, dos planos estaduais? E aí eu comecei a olhar os outros planos naquela época e eu percebi que nos outros estados também não existia o espaço no plano estadual dos dados da pessoa com deficiência. Isso é importante, assim, essa colocação, porque a gente vê um pouco do reflexo de como ainda o modelo biomédico da deficiência, né, se perpetua, inclusive no nosso sistema, no SUS. Porque se a gente for, por exemplo, quando eu tinha essa necessidade, né, de para onde eu vou encontrar essas pessoas com deficiência, eu ia diretamente nos centros de reabilitação, nos centros especializados de reabilitação, porque eu sabia que estariam lá aquelas que estariam em reabilitação. Mas ali eu estava enxergando apenas um público que estava no atendimento especializado, e aqueles outros que já estavam reabilitados, que conviviam com a deficiência, né, aquela população, de fato, de forma coletiva, a gente não consegue ainda enxergar. E aí é exatamente essa questão, assim, hoje, com essa discussão, né, a nível nacional, existe o SISDEF, que é um sistema que está sendo desenvolvido, né, junto com a Fiocruz, inclusive. Eles estão trazendo essa proposta, né, de olhar e implementar essa questão dos dados para pessoas com deficiência, de forma geral, no Brasil. E só pegando um gancho do que o Lange trouxe, que eu acho que quando a gente pensa em dados, a gente sempre vai para o IBGE, né? Tipo, sim, o censo que teve não sei quando, 2010. E aí vai ter um recorte que nem é mais atualizado, que a categoria às vezes nem é mais aquela, ou que já avançou em algumas questões. E eu fiquei pensando nesse sistema de informação, se no caso, porque também é algo que eu não sei, tu falou que eu anotei aqui só a ficha de violência provocada, que tem esse campo para marcar se a pessoa tem deficiência. Mas aí, se eu quisesse ver, por exemplo, quando sanitarista, quantas pessoas com tuberculose têm deficiência? Ou a mortalidade de pessoas com deficiência física? Ou em relação a acidente de carro? Quantas pessoas com deficiência intelectual ou auditiva estão nesse recorte? Então, para todas essas categorias que não seja essa que tu citou, não tem nenhum dado. Não tem. A gente não consegue subtrair nenhum dado. E o que isso tem a nível nacional. Acaba que tem aquela fragilidade que a gente sabe, né? Ainda de informatização, ainda de sensibilidade também do profissional que está preenchendo para captar isso, porque a gente sabe que no ESUS vai ter a ficha de cadastro que dificilmente vai ser atualizada, porque ela entra no sistema, e dependendo do profissional que atenda, ele vai assinar ou não para isso. Então, acho que... Exatamente. É totalmente essa invisibilidade, assim. É a questão do IBGE, né, que você trouxe. Tem o último censo de 2010, que já mudou, inclusive, de lá para cá, né, a classificação para deficiência, por exemplo, a visual. Antes, no censo ainda de 2010, a gente que usa óculos entrava como pessoa com deficiência, porque quando eles avaliavam a dificuldade de enxergar, era com instrumentação, né, com apoio ou não. E aí, nesse que tem vindo agora, a partir da PENAD também, né, que já tem um levantamento mais atualizado, eles atualizaram isso, a gente tem um recorte menor. A gente não tem ainda, né, o censo por município.
Eu trouxe, assim, no geral, a gente tem algum quantitativo, mas, no geral, no Brasil, né? E aí, nesse sentido, assim, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, né, o cotidiano, né, impressionante, assim, como ainda, por mais debate que se tenha, né, toda a legislação, o Brasil, ele é campeão em legislação para direitos da pessoa com deficiência, e ainda assim a gente perpetua, né, toda a questão de reproduzir mesmo os termos que vão desrespeitar aquela pessoa com deficiência, né. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu não sei se vocês também têm outros que vão lembrar, né, de suas experiências. O ideal, assim, é a gente sempre olhar como uma pessoa, né, pessoa com deficiência. Pessoa deficiente, a gente já coloca já deixa inerente, né, aquela questão da insuficiência na própria pessoa. Se eu tenho uma deficiência, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, né? E aí pessoa com nanismo, e essa é muito comum, né? A gente ainda falar sobre o anão, inclusive a questão do capacitismo recreativo com a pessoa com nanismo, que é muito enraizado ainda, né? Isso vem trazendo e reforçando esse lugar da pessoa com deficiência como sendo algo que ou é muito alegórico, ou é divino, ou é um pecado, é uma aberração, né? Então, tudo que vai colocar a gente, enquanto pessoa com deficiência, nesse local, né, de menos humano, é capacitismo, né? E aí, na questão do deficiente visual, né? No caso, deficiente auditivo, o surdo-mudo também, que é bem comum, né? A gente não tem pessoa muda, tem pessoa surda. Inclusive, o surdo, né? Pessoas surdas, eles têm um movimento social muito reforçado, assim. Eles têm uma comunidade surda, né? Hoje é comunidade surda. Existe até um movimento aí de que eles defendem que seriam diferenciados de pessoa com deficiência, né? Hoje ainda são incluídos, no geral, mas eles têm esse movimento de fazer uma comunidade surda, de fato. Então, eles preferem pessoas surdas, tá? De serem nominados, né? Denominados como pessoas surdas. Eu sou surdo. Eu, Eduarda, sou surda. Né? Eles têm essa questão do fortalecimento mesmo. Eduarda, uma dúvida que eu fico pensando. A gente, no dia a dia, a gente usa muito jargão capacitista nas frases, né? Então, a gente diz, a gente não tem braço para tal coisa, a gente não tem perna para tal coisa. E aí, você, nos documentos complementares que você deu, você botou a cartilha da própria Cruz e alguns artigos de referência, mas acho que eu ainda senti falta, eu queria saber um pouco de se existem outros materiais que sejam mais instrutivos e dinâmicos em relação a isso, porque está muito enraizado. Então, a gente se pega, a gente antes mesmo aqui conversando, já soltou um termo capacitista. Estou sem perna, isso. Como iniciativa, vamos dar um pontapé inicial. Isso. Então, acho que tudo que relaciona os membros, né? Mas é isso, como a gente... Não sei se é para sempre a gente tentar um policiar o outro, e aí Duda acho que vai ter mais experiência de como a gente bota isso em prática, né? Porque às vezes só ler. Não é tipo, eu li, mas tá, na prática, quando eu vou reproduzir, aí eu não sei a tua régua também, de como ajudar a gente, até em que medida é importante a gente estar sempre lendo, ou sempre ter um colega do tipo, me corrige, eu te corrijo, eu não sei, fico pensando. Porque eu acho que às vezes até às vezes quando a gente está corrigindo o outro, acaba também gerando uma situação constrangedora para a pessoa com deficiência também, às vezes. Porque você acaba ficando aquilo tão insistente. Aí qual a régua disso, né? Como é que a gente consegue, sabe, naturalizar, conseguir internalizar, né? De fato, assim, colocar o exercício que eu tenho utilizado e que eu sempre coloco, assim, né, nas rodas, é a questão da gente refletir se aquele termo está, de alguma forma, interferindo no meu funcionamento, né? Por exemplo, estou sem perna para fazer isso, né? Vocês falando aí, no geral. Estamos sem perna, a gente não vai ter perna para alcançar esse objetivo aqui. Será que uma pessoa sem perna, ela não alcança, né? Eu não tenho perna, eu não ando.
E aí, será que eu não estou colocando, né, as pessoas com deficiência física, que não têm perna, no lugar de incapazes, né? É sempre essa pressão, dando uma de João sem braço. Por que João sem braço? Até hoje eu não entendo, assim. Sem braço, assim, né? E aí são mais esses exercícios, assim, da gente entender o que aquela função, o que aquela expressão está colocando, né? Em relação à função da pessoa com deficiência. Porque é sempre no sentido de um insulto, né? Por exemplo, quando quer que você não ouviu alguma coisa, aí diz, tá surdo. Você não viu alguma coisa, aí diz, tá cego. É sempre como se fosse assim, uma ofensa. Falando um erro da pessoa, né? Isso. Isso vem muito no sentido da pessoa, que eu vou falar daqui a pouco, ela precisa estar dentro de uma corponormatividade. Ela precisa ser funcional de alguma forma. Aquela vida precisa ser funcional aqui no sistema muito maior, né, da engrenagem do capitalismo. Ela precisa produzir, ela precisa estar fazendo aqui, né, o manual, aqui o braçal mesmo. E se ela não tem se a gente não tem essa lógica, aquela vida não importa. Né? E aí é que a gente para assim, para refletir, e aquelas outras pessoas que não conseguem alcançar de alguma forma, que precisam de um cuidado aí hospitalar. Será que aquela vida não tem valor? Né? É entender essa humanidade, né, das pessoas com deficiência. E aí isso vai sempre reforçando essa falta, assim. Se eu estou colocando sempre o foco para aquela funcionalidade, então isso, de fato, vai trazer essa sensação de estar pejorativo mesmo, né, para a gente, para a pessoa com deficiência. Vocês lembraram de outras expressões, assim, mais retardado, demente, mongoloide. Mongol. São muito mongol. Em algum momento também teve muito... Tu tá muito autista hoje. Você falando do CID e do CIF, eu tenho um irmão autista, né? Ele é autista nível 2. E aí a gente foi recentemente agora, no início do mês, fazer a revalidação do laudo, né? Que agora o Senado derrubou, mas enfim, é bem complexo essa questão com os planos. E aí, no dele, a gente ficou com muita dúvida, porque a neuro, a doutora Desirê, botou justamente 2 códigos. Botou o CID e botou um CIF. Ela botou lá, e a gente sem entender. Aí eu fui pesquisar. Aí agora eu entendi, porque mesmo pesquisando, eu não tinha compreendido o que era, porque o código vinha TEA, aí no CIF vinha sem necessidade de suporte, sem prejudicar vida social, alguma coisa assim. Era um CIF específico. Que é extremamente importante para quem vai receber aquele laudo, né? Exato. E aí, só que quando a gente pesquisa, ainda há pouco material informativo sobre. Fica parecendo que é só um dado, não diz o porquê daquilo, qual a importância. Aí eu até disse, outra vez, preciso ir aí para conversar com você. Já não vou mais, porque eu agora já sei. Mas eu acho que é uma coisa bem importante. Mas entender, assim, por exemplo, teu irmão vai submeter alguma entrevista, né, para se ocupar uma vaga de emprego. E aí, a partir daquele laudo, a banca que vai avaliar, assim, de alguma forma, a funcionalidade, né, e como ele vai estar interagindo sendo uma pessoa autista. E aí, por isso que é importante nessa multidisciplinaridade também, né? Não somente a questão do médico lá colocando o CID, mas a questão da CIF também, trazendo essa ideia maior, ampliada aí da atuação daquela pessoa, né? Da pessoa com deficiência. Aí aqui, alguns dados sobre a pessoa com deficiência no Brasil. Uma questão também, antes de continuar. O que eu tenho notado muito, assim, é a sigla, né? A sigla PCD. Eu sou PCD. Eu já vi muita gente dizer assim, eu sou mulher PCD. Como assim eu sou mulher PCD? Ela quer dizer que ela é mulher, pessoa com deficiência. Não seria mulher com deficiência? Sabe? É essa tendência, assim, da gente encaixar. Eu não sei, às vezes eu tenho a sensação de que a gente evita falar o termo deficiência, né? O meu teclado do celular, ele não escreve a palavra deficiência. Testem depois no de vocês, eu não sei. Pessoa, sempre que eu escrevo pessoa com, ele não escreve a palavra deficiência.
uma palavra, parece ser uma palavra feia, pesada, negativa. E aí eu sempre faço questão, assim, de colocar, não é só PCD. Eu entendo que PCD é sigla, fica mais prático, né? E simboliza, assim, para a gente, no geral. Mas que para a gente ter sempre esse cuidado, assim, de não perder a pessoa, né? É uma pessoa com deficiência. Eu não sou uma PCD só. Eu sou uma mulher com deficiência. Ela é uma criança com deficiência, né? Um adolescente com deficiência. E aí é muito... Tu acha que isso cai muito... Desculpa interromper de novo. Não, à vontade. Tu acha que isso cai muito ainda? Porque eu vejo que no Brasil a gente tem um problema muito sério de divisão de discussões temáticas. Então, assim, por exemplo, a luta racista, ela é uma luta para um grupo, é uma luta para o outro, e aí a gente vai se ramificando muito e não consegue olhar... Isso fica tudo muito em caixinha e não tem uma conversa. Então, eu vejo muito isso na discussão das pessoas com deficiência, né? Porque é tudo muito ramificado e aí é excludente. Então, você é visto como um quadrado geral de pessoas e não como um indivíduo. Total. Então, eu acho que tem esse distanciamento. Exatamente, Tiago, né? É muito pertinente, assim, o que tu traz, porque quando eu fui me dando conta também, né, em relação às outras deficiências, quando eu estava na outra coordenação, e aí a gente sempre era chamado, né, eu chamada para participar de espaços para debater a inclusão. Na época, hoje ainda está muito o boom, né, na mídia e tudo mais, a questão do autismo. E aí eu fui chamada para participar de uma audiência sobre TEA, né, o transtorno do espectro autista, o autismo. O local não tinha acessibilidade arquitetônica. Então, assim, até que ponto a gente está discutindo inclusão, de fato? Era a inclusão ali que estava sendo debatível ou era uma questão específica daquele transtorno para aquele acesso, né, daquela especialidade, digamos? Então, às vezes a gente vai realmente se perdendo, assim, porque vai encaixando tanto as necessidades são tão diversas, né, de cada grupo, que isso vai compartimentando, assim, e isso vai enfraquecendo. Eu acho que isso enfraquece muito a questão do movimento social, sabe, das pessoas com deficiência, porque a gente vai fragmentando muito, assim. E é importante, né, sempre trazer esse resgate, assim, do que de fato é a inclusão. Eu quero olhar para a diversidade do corpo, diversidade. Pessoas são plurais, pessoas são diversas, com um comportamento diferente, com histórias diferentes, né, com a subjetividade aí de cada um. E isso a gente vai meio que perdendo, porque vai tentando olhar para PCD. É importante também perguntar como cada um quer ser tratado, né? Isso, exatamente. Não só chegar falar de qualquer forma, né? Que às vezes fala com uma precisa podia perguntar, né? Exato. Uma experiência assim que eu vivencio muito com a cadeira de rodas assim, em alguns locais, né? É como se tivesse um protocolo para conduzir uma pessoa que usa cadeira de rodas. Não existe protocolo, você precisa perguntar. Se, tu quer ajuda? Eu posso aqui. Ele não tem segredo, minha gente, é só olhar para outra pessoa e perguntar: tu vai precisar de ajuda ou não? Tratar a pessoa como ser humano. Pois né? Aqui tá bom para tu. Será que dá para encaixar? Fica melhor assim? Mas não, aí fica naquela coisa assim de. Não, cadeira tem que ser assim. Aí pega atrás e, como isso me incomoda. Chegar cadeirante, né? Cadeirante, a cadeira. Você Pois é, e não assim, no elevador, e vai, como é? Desce logo que tem uma cadeira. Vai logo, dá para aí que tem uma cadeira. Meu Deus, tem uma pessoa sentada na cadeira. Né? É muito esse olhar ainda que a gente precisa exercitar, assim, no geral. A gente tem uma pergunta da professora Silvanda. Pode falar, professora. E da professora de estudantes, né? Tia, me chamo professora Silvanda, sou pessoa com deficiência visual, baixa visão. E aí eu achei muito interessante a sua fala com relação ao que a gente pode pedir para a pessoa com deficiência se identificar na ajuda. Eu tenho uma dificuldade muito grande das pessoas me darem a mão. E, na verdade, não é a mão. Elas têm que me dar o ombro. E aí eu acho que isso daí tem que ficar dentro de uma linguagem até escolar. Né? Eu digo que isso aí é a alfabetização das pessoas com deficiência dentro de sala de aula. É você saber como perguntar, é você saber como abordar uma pessoa com deficiência na hora de ajudar.
Então, assim, eu sempre digo aqui na sala para os meninos, não me deem as mãos para outros momentos. Na hora de percorrer a escola, me deem os ombros. Isso. Que coisa boa, Silvana, tua colocação. É exatamente essa questão, assim, da gente e se colocar também, né, enquanto pessoa com deficiência, disponível para explicar. Eu uso muito o transporte por aplicativo, né, Uber. E aí eu faço questão, assim, sei que é um processo cansativo, mas eu acho que faz parte dessa formação também, né? A minha cadeira ela desmonta, eu consigo me transferir sozinha, não preciso de ajuda não. É meio que não preciso se desesperar, né? E aí se colocar também nesse lugar de estar formando de certa forma, mas com limite, claro, né? Porque hoje eu acho que todo mundo, enquanto pessoa, enquanto cidadão, tem o dever, né, de estar buscando informações para a gente incluir também as outras diversas pessoas. Vou voltar para o slide, mas, gente, qualquer coisa vocês podem ir falando, tá? É verdade. Então, ainda ou não? Eita, peraí. Desculpa que eu cliquei aqui no negócio errado. Então, os alunos do ensino médio. Isso, lá em Itapissuma são os 2 alunos Provoques. Se vocês puderem se apresentar, né, seria bom. Para ficar gravado. Para ficar gravado. Aí se apresentem vocês 3, por favor. Não, tá bem. Se vocês puderem, professora Silvana, vocês 3 se apresentarem, acho que seria interessante. É porque está fechado o teu áudio. Mas é porque estava pegando dela, né? Será que tem a ver com o volume da TV? Professora Silvana, está ouvindo? Oi, eu estou ouvindo agora, porque ficou um barulho enorme, que a gente está junto do auditório e está tendo uma palestra lá. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvanda Galvão, sou pessoa com deficiência visual, sou branca, gorda, de cabelos longos, escuros, uso óculos de pele branca. Estou usando uma blusa branca. Meu nome é Riana Nayara. Sou uma pessoa de pele negra e cabelos longos e escuros. Estou com uma farda branca. Meu nome é Ana Clara, sou uma pessoa de cor parda, tenho cabelos vermelhos e estou com uma farda branca. A participação também de vocês, né, que fazem parte do grupo do Super SUS. E aí eu trouxe um pouco dos dados, né, alguns principais, assim, só para a gente ter uma noção mais atual, já que o último censo foi em 2010, mas tem a PNAD de 2022, né, com algumas informações em relação à pessoa com deficiência. Hoje a gente tem a taxa de analfabetismo, né, para pessoas sem deficiência, na faixa de 4,1%, enquanto para a pessoa com deficiência, essa taxa vai para 19,5%, né? Para a gente entender essa diferença, porque pessoas com deficiência, além de não terem o acesso, né, digamos, o acesso da questão estrutural mesmo, acesso comunicacional, ainda existe, né, esse processo da questão da própria alfabetização não ser algo que chegue para as crianças, né, e adolescentes com deficiência. Isso vai desde a questão da escola, da inclusão escolar, né? Todo esse processo maior e mais complexo. A taxa de participação na força de trabalho, né? Que é de 29,2% de pessoas com deficiência, enquanto para pessoas sem deficiência essa taxa é bem maior que o dobro, né? 66,4%. O nível de ocupação também para pessoas sem deficiência, por volta de 60,7%, enquanto para a pessoa com deficiência é menos da metade. Né? O nível de ocupação, quando a gente olha para o recorte de pessoas que são na idade produtiva, né? A gente aqui dentro de uma faixa etária, e a questão do rendimento médio real também, né? A questão do salário, enquanto o rendimento das pessoas sem deficiência chega para uma média de R$ 2.690,
para a pessoa com deficiência seria de 1.860. A gente tem uma categorização desses dados, tipo, quais deficiências estão incluídas? Tem. Eu achei interessante. Posso passar depois. A gente tem esses dados na página mesmo do IBGE. Eles trouxeram, né, algumas... tem uma cartilha, tem também o filtro que a gente consegue fazer, assim, por região, né? Aqui eu trouxe só esse para mostrar que a região Nordeste está com 10, na taxa de 10,3%, né, da população tem algum tipo de deficiência, e Pernambuco ele vai mais ou menos nessa taxa também, 10,1% da população que tem alguma deficiência. Isso traz um pouco, né, retrata um pouco da questão da invisibilidade mesmo, de todas as barreiras que essa população consegue enfrentar aí no dia a dia. E aí hoje a gente tem essa invisibilidade, tanto no mercado de trabalho, como nas escolas, né? Hoje, aqui em Recife, eu me deparei muito também com a questão Terezinha hoje está também muito próximo, né? Das crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, né? A microcefalia. O quanto que essas crianças hoje têm essa dificuldade, né, no acesso para a educação. Como é que essa escola está preparada ou não para receber a rede escolar, né? Como é que está preparado para receber essas crianças. A própria família também, às vezes, super protege essas crianças, que hoje já estão na idade de 12, 13 anos, mas que se coloca nesse lugar ainda, né, de espaço domiciliar e vou educar ali, vou criar ali, e isso vai perpetuando a invisibilidade. Né? Eu costumo dizer que é um ciclo, né, de invisibilidade, porque eu não vou para tal lugar porque eu não tenho acesso lá. Mas se eu não for, ninguém vai enxergar que eu vou usar aquele estabelecimento. E aí é sempre esse exercício assim, de ocupar os lugares mesmo, para todo mundo ver, a sociedade ver, o dono do estabelecimento ver, as pessoas nas ruas verem, né, que a gente realmente ocupa e precisa ocupar e exercer as atividades. Ô, Duda, olhando esses dados aí, eu fiquei pensando muito na parte de pesquisa, né, da gente enquanto pesquisador, dessa abordagem mais voltada para a interseccionalidade, né, de quando a gente, por exemplo, ao invés de fazer recortes, como que a gente cruza esses dados e a gente coloca eles disponíveis. A gente está com uma pesquisa agora do Provoque, que a gente fez um questionário, eu até validei contigo a parte da pessoa com deficiência, com uma outra pessoa a parte de raça-cor. E aí eu fico olhando muito para essa questão dos dados, porque eu já fui, por exemplo, no Congresso da Abraço, uma das coisas que a gente debatia muito era exatamente essa invisibilidade que os pesquisadores, de modo geral, ainda têm em relação a achar importante ou não a inclusão, por exemplo, de dados de pessoas com deficiência, porque a gente olha muito só para o SUS, né? Mas não tem na ficha do SUS, mas e nas pesquisas, no que a gente está fazendo? Será que a gente dá, sabe? E é muito aquela questão de, certo, mas eu vou precisar desse dado para quê? E para isso, sabe? Para dar visibilidade. E aí agora, nessa pesquisa dos Provox, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu fui buscar, né, essas informações de como que a gente pergunta. Porque, por exemplo, fazer um questionário de uma pesquisa, uma abordagem como essa, não é só você fazer o questionário para perguntar aquela variável que você tem interesse, mas a forma como você pergunta, se as alternativas que estão ali disponíveis vão contemplar todas as pessoas, né, olhando por esse olhar da interseccionalidade, e como a gente cruza também. Porque, por exemplo, será que uma mulher branca com deficiência tem as mesmas dificuldades que uma mulher preta com deficiência? Eu quase não vejo isso nas pesquisas, né? E eu acho que isso é importante que seja debatido. Todo mundo tem um processo de construção e desconstrução, né? Desconstrução do capacitismo e racismo, mas isso também precisa chegar nas pesquisas. E ainda, infelizmente, é muito incipiente. O que eu vejo se abordado isso são exatamente as pessoas que trabalham com a linha de pesquisa, que é voltada para a pessoa com deficiência, mas, por exemplo, quem trabalha com a linha de pesquisa que é fora disso, tem uma certa dificuldade ainda, né? Então, eu acho que a gente precisa também colocar essa discussão nas pesquisas, né? No SUS e nas pesquisas que são para os SUS também. E uma coisa que a gente viu, ano passado a gente teve desafio Super SUS nas escolas, que a gente, a partir dos jogos, pediu para que os professores e estudantes
executassem demandas do SUS dentro do ambiente escolar. E aí, você falando e Laís falando agora, eu fiquei pensando como o Estado ele é omisso, né? Porque lá no Euridice, até a professora Silvanda mesmo, ela, uma pessoa com deficiência visual, ela precisou, ela motivar os alunos, junto com os alunos, criar os caminhos táticos dentro da escola, porque o Estado ignorou essa situação. Então, foi uma força de professores e estudantes que fizeram uma organização dentro do ambiente escolar, que já devia estar preparado, para poder conseguir ter uma convivência mínima dentro da escola. Mas isso já devia ser uma pauta do Estado. As escolas, os ambientes públicos deviam ser todos estruturados para todos os tipos de pessoas. E aí a gente ainda tem, eu acho que é um pouco disso. Se as pesquisas, se os dados não refletem a necessidade, então como é que a gente pode cobrar, né? Como é que a política pública vai ser efetivada? Exatamente, colocações importantíssimas. É a questão de institucionalizar, né, esse anticapacitismo, digamos. A gente vinha numa luta, assim, eu junto com o Rose Santos, que é da população negra, outras pessoas, né, dentro das coordenações lá na Secretaria de Saúde, que é justamente trazer essas diretrizes para um campo institucional, né, a gente transversalizar, porque na pesquisa que eu fiz também na dissertação apareceu muito isso, do enfermeiro, do médico, ter essa iniciativa pessoal, não porque eu tenho uma vivência, eu tenho experiência em casa, eu vivi, né, em algum momento da vida, uma experiência com uma pessoa com deficiência, eu busquei me capacitar, me qualificar nesse sentido, mas a gente precisa de algo que institucionalmente, né, coloque essas equipes, né, desde saúde da família, a rede como um todo, né, que se propõe a trabalhar no SUS, com essa diretriz que, de fato, é a questão da equidade, da universalidade. E isso a gente ainda não enxerga, né? Mas no Estado mesmo, ainda existe uma omissão muito grande, assim. É como se direcionasse a questão da pessoa com deficiência àquela pasta específica, né? Digamos, de direitos humanos. E qual a intersetorialidade, né? Da saúde com direitos humanos? Como é que a gente vai trabalhar isso para qualificar, de fato, a política pública? Falta muito na graduação também, né? Porque é uma coisa muito superficial, muito difícil entrar em contato com deficiências variadas, né? Isso. Às vezes entra em contato com uma ou duas, aí vai para o sistema de saúde variadas, né? Exatamente. E aí, trazendo um pouco do debate do capacitismo, né? Esse termo, ele é novo aqui no Brasil, trazido por uma cientista daqui, Anaí Guedes. Ela traz essa ideia, né, e esse debate que já vinha sendo em outros países colocados e pesquisados por estudiosos desde 2008, 2009, por aí, que a Fiona Campbell também traz como capacitismo, ele sendo um conjunto de pressupostos que a gente tem de forma consciente ou não, né, inconsciente, porque vai reproduzindo, né, aquilo que a gente aprendeu lá, e eu cresci escutando que pessoa com deficiência para ficar ali, quietinha, sentadinha, enclausurada, né, e aí é super natural que eu não vejo pessoas com deficiência na rua. E isso vai de forma inconsciente reproduzindo, né, então ela coloca esse termo justamente para justificar as opressões sociais mesmo, né, uma forma de opressão que a gente vai sofrendo em relação à questão da deficiência. E aí quando a gente traz um pouco da analogia, né, a opressão por raça, que é o racismo, a opressão por ser mulher, o sexismo, a opressão por ser integrante da população LGBTQIA+, a LGBTfobia, a classe social, o classismo e a opressão por motivo da deficiência, que sempre existiu, né? Há milhares de anos e séculos existiu, mas nunca foi nominado. Então, que fosse necessário realmente nomear essas opressões para que elas existam e também possam, para que a gente possa fomentar, né, a luta contra elas. E aí foram alguns estudiosos, hoje tem um movimento mais internacional do que nacional, mas eu vejo que na internet também isso cresceu muito, assim, né, nas redes sociais, no Instagram, isso é muito bom. Inclusive, eu trouxe uma das páginas assim, que eu indico vocês também assistirem, acompanharem, porque traz esse lugar, sai um pouco da academia, né, do debate mais científico e traz para o dia a dia.
E isso é importante para que a gente reúna realmente forças, né, para ir lutando contra esse movimento de opressão. E aí, trazendo um pouquinho daquilo que eu tinha falado, né, do processo da gente caminhar hoje enquanto sociedade, enquanto sentido mesmo de humanidade, olhar para corpo-normatividade como algo que valide nossa existência, né? Eu preciso estar dentro de um corpo. E aí, o masculino, o branco, o heterossexual, cisgênero e sem impedimentos é aquele corpo puro, né? Naquele olhar eugênico mesmo, assim, de entender que aquilo dali, aquele corpo ali é que precisa viver, que precisa estar no topo da hierarquia de poder, digamos, né? De direito à vida. E aí essa questão é muito trazida no debate do capacitismo, porque hoje pessoas idosas, elas sofrem capacitismo, porque elas vão ser oprimidas por conta da sua questão funcional mesmo, né? Pessoas negras, a questão do racismo também conversa com o capacitismo. Pessoas trans, né, que tem um corpo ali diferenciado, diverso, dentro do que seria o padrão, o corpo normativo. E aí isso também traz essa noção, né, do que seria esse capacitismo dentro do que a gente tem enquanto sociedade. Aí aqui, para ilustrar também um pouco do que os estudos trazem, né, que a deficiência ela é o futuro de todo o corpo. É como... Tchau, Terezinha, obrigada. É como trazer a realidade da deficiência em algum momento de vida, né, da vida da gente aqui. Vocês todos vão vivenciar um processo, uma experiência de deficiência, seja temporária, seja pela questão dos impedimentos corporais na velhice, né? E aí entender que todos os corpos são plurais, diversos. E a interseccionalidade como processo que vai alimentando esse capacitismo também, isso é fundamental. Né? Ele traz aqui, Ricardo Ferraz é uma pessoa com deficiência também, ele é ilustrador e traz muitos conteúdos de charges que trazem muito a questão do capacitismo, eu gosto muito. E aí ele coloca, né, é isso que é o futuro, mãe, trazendo a invalidez, né, tão evitada, né, na verdade, eu acho que é tão... Eu vejo hoje as pessoas idosas, elas sofrem muito em decorrência de se ver não mais funcional, né? Se ver inválido. Agora o movimento opressor, né, em relação a você ficar idoso. Então a gente está vendo agora sempre existiu a estetificação, acho que é o termo do corpo, mas agora está a da vida saudável. Então você tem que chegar nos 90 anos correndo 5 horas da manhã, você tem que chegar dançando fit dance, e isso é de forma opressora, porque eu vejo assim, por exemplo, minha avó, ela tem um problema de mobilidade, e aí muitos exemplos pessoais, né? Tem um problema de mobilidade, ela não sai de casa. Ela morre de vergonha de ir a um shopping, por exemplo, porque ela diz que ela tem 80 anos, e quando ela vê na Ana Maria Braga, ela vê na TV, ela vê os idosos super andando, sabe? Então ela se sente oprimida, ela mesma diz, eu não vou sair, porque eu não consigo me ver naquele espaço não é para mim. Como eu sou manca, então ela diz assim, como eu sou manca, eu vou ficar aqui, dentro de casa. Não vou, a gente tem que sair. No shopping não tem problema, tem aquelas motinhas. A gente vai dar um jeito. Ela não, ela se sente reprimida. Então, acho que a gente está vivendo agora numa sociedade. A sociedade ela vai evoluindo, eu acho que ela vai desevoluindo também. É um retrocesso grande, assim, nessa questão da normatividade, né? Hoje, com a experiência que eu estou na saúde mental, eu tenho recebido muito, assim, casos de idosos em processo depressivo, deprimido, isolamento. E tem muito a ver também com essa questão do não se enxergar no dia a dia lá, porque o velho não presta, né? Não é mais funcional, e aí está usando uma cadeira de rodas, está de alguma forma andando devagar, isso requer tempo, isso requer paciência das outras pessoas, e a inclusão também perpassa por isso, né? Entender que os corpos são diversos, o tempo de cada um é
é relativo, e aí toda essa questão de respeitar, né, a diversidade também. E aqui uma fala que eu achei importante trazer, que é justamente esse processo, né, do capacitismo sendo estrutural e interseccional também, que ele não se refere somente à pessoa com deficiência, né, ele vai trazer essa ideia de que a opressão ela vem a partir das limitações do corpo, né, seja ela pessoa com uma deficiência ou não, pessoas com deficiência, pessoas idosas, negras, LGBTI, e sofrimento mental também é outro processo, né, que traz a questão até do debate da deficiência psicossocial, né, pessoas que são esquizofrênicas, têm esquizofrenia ou têm uma depressão, que vão, de alguma forma, trazer esse impedimento de interação social. Né, e aí podem sofrer também o capacitismo, porque, de certa forma, elas vão para esse lugar de patologização. Né? Aqui não é um lugar para a pessoa idosa, aqui não é um lugar para a pessoa trans, é sempre um ambulatório específico. Né? E a atenção básica, assim, eu sou muito, né, incomodada, né, com essa questão da atenção básica, acabar especializando demais, encaminhando excessivamente, porque a atenção básica precisaria estar nesse lugar, sabe, de acolher essa diversidade. E aí é muito essa questão da gente ir trabalhando esse acesso também. E aí todos esses que desviam o ideal do corpo normativo, eles sofrem de alguma forma esse capacitismo que é estrutural. Né? Essa hashtag eu achei importante trazer, porque foi um pouco de como começou a ser trabalhado aqui no Brasil, né? Era uma hashtag capacitismo quando? E foi a cientista daqui, a Nair Guedes. Eu não sei se hoje ainda existe esse movimento, mas foi um movimento assim, que fez mais aparecer a questão do que seria o capacitismo, né? Tem algumas charges de Ricardo Ferraz. Aqui, quando a pessoa está sendo definida a partir da sua deficiência, né? Tem um homem em pé, recebendo uma pessoa que usa cadeira de rodas, um homem negro que está com um documento, assim, entregando, que seria provavelmente o seu currículo, né? E aí o homem que está de pé, ele fala, bem-vindo à nossa empresa, sua função será na guarita do estacionamento. E aí ele fala, a pessoa com deficiência fala, se eu não entender, eu tenho um doutorado em economia. Né? Isso é comum, eu ainda vivencio, assim, de alguma forma isso, porque é muito visível, assim, o quanto que a gente não espera que aquela pessoa com deficiência vá, né, ocupar lugares exatamente por conta desse capacitismo que é enraizado, né? Quando não há acessibilidade comunicacional também, né? Aqui um homem que provavelmente tem a deficiência visual, está sentado no sofá, olhando para a TV e a propaganda, né? Olhe para esta obra de arte, veja que design arrojado, lindo. Ficou interessado? Ligue para o fone que está na tela. E aí a questão da deficiência visual, assim, hoje encontra muitos recursos, muito maravilhosos. Essa questão do avanço da tecnologia também, né? De autodescrição, hoje a gente tem várias ferramentas. Ainda tem também pessoas que utilizam o manual, que seria o braille, né? Tem essa dificuldade toda. Eu tive algumas experiências, assim, de trabalhar com colegas que são pessoas cegas, né? Mas que não tinha essa facilidade, assim, o manejo. E o quanto que isso demandava um tempo, sabe? Dele ter esse acesso, de fato, àquela informação. E isso tudo era um processo de inclusão mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? Eu acho, Duda, que essa parte é bem importante para a gente no projeto, né? A gente desenvolveu um jogo digital, já tem alguns anos, a gente tem 4 jogos, e agora a gente também está tentando, né, ter mais ação com outras estratégias, como rede social, como disseminação de vídeo, né? Por exemplo, esse encontro da gente vai estar disponível. E a gente vem também tentando se aproximar mais de cartilhas, né? Acho que com o grupo da Laís Costa, da Fiocruz do Rio. Então, acho que a gente teve muito, acho que alguns letramentos com ela, né? Sobre isso. E eu acho que ela também, o grupo dela foi bem importante para dar alguns toques na gente, do tipo, ó, por aqui não, por aqui sim, vamos juntos. Acho que até aquele livro, né, do Fórum Institucional que ela lançou também com a gente, que eu acho que foi muito do incômodo dela de não ver pessoas com deficiência sendo representadas nos jogos, que também fez a gente se motivar a fazer aquela UBS acessível, né? Eu lembro que a gente conversou um tempo naquela época,
E eu acho que para a gente agora, já que a gente já passou um pouco dessa fase de produzir jogos, e entender também a dificuldade de produzir um jogo digital, que é uma forma diferente de comunicar ciência, que não é um artigo científico, não é um livro, o financiamento tipo, é muito pouco, até para a gente atualizar esses jogos também tem muita dificuldade. O custo dele é muito alto. Então, nossos projetos, né? Acho que 90% é com recurso público, a gente conseguiu só um edital, que foi de um financiamento privado, mas foi algo muito específico para um jogo, mas todo o resto que a gente faz é com recurso público. Então, como a gente também, né, enquanto grupo, reflete sobre o que você vem trazendo, de como a gente também dá visibilidade para essa população, não só em pesquisas que pesquisam pessoas com deficiência, como a gente trouxe, né? Porque acaba que é isso, vou pesquisar o acesso da pessoa com deficiência na atenção básica para ver linha de cuidado de saúde da mulher. Mas a gente, enquanto produzir um jogo que se propõe a ser uma ferramenta educacional, como a gente está pensando nesses estudantes que têm alguma deficiência? Será que o jogo comunica? Tá, tem deficiência no jogo, não vai comunicar. Mas como a gente faz estratégias para que o jogo derive em materiais que tenham acessibilidade comunicacional? Eu acho que para a gente agora, pelo menos na minha leitura, né, é o que a gente está precisando de mais, não sei se nem de mais ajuda, mas também da gente estar mais atento. Isso. Porque às vezes a gente, tipo, consegue fazer uma arte linda, um negócio massa, mas como ninguém da equipe tem deficiência, para a gente passa batido. Porque o visual tá massa, o áudio tá bom, não sei o quê, mas depois que alguém atina, tipo, tá, mas se alguém tem baixa visão, como é que vai ver isso? Exatamente. Será que o contraste tá bom, se não tá? Então, como a gente também é mobilizado por isso, para, tipo, todo post do Instagram, será que dá para fazer lá, né? Áudio de descrição? Será que como é que faz? Sabe? Então, como a gente, descrição de imagem, como a gente tenta também trazer isso na nossa rotina, né? Por pesquisa, que eu acho que é algo bem importante. Importantíssimo. Eu acho que, assim, existem questões, né, que são padronizadas, digamos. Existem alguns manuais, eu posso depois compartilhar com vocês, né? Para as questões mais práticas, assim, de uma, como fazer uma legenda, né, dentro do post do Instagram. Às vezes tem a descrição lá embaixo, mas tem também a opção de colocar uma descrição exatamente. E aí, pouquíssima gente conhece isso, assim, eu já falei até muitas vezes no meu Instagram, mas é algo que também não é multiplicado, sabe? E encontrar vocês, assim, com essa parceria mesmo de colocar na roda, isso é extremamente importante. Tem a questão você falando aí da visual, e eu pensei também nas pessoas surdas, né? Pessoas surdas, elas não leem. Não sei se alguém já teve a experiência, assim, de falar, por exemplo, por mensagem com uma pessoa surda. É como se fosse eu falando com um adulto surdo, como se fosse uma criança, porque as palavras, elas ficam soltas. Como eles aprenderam, são alfabetizados com sinais, né? E, assim, cada sinal é uma expressão, digamos, não fica aquela coerência. Então, para ler, eles têm essa dificuldade, assim, de ler coerentemente. Então, quanto mais objetivo e visual também, por exemplo, tem um formulário, né, para eles preencherem. E aí, se for uma pergunta muito extensa, vamos tentar colocar mais objetiva, né, diminuir um pouco, colocar uma linguagem mais acessível, mesmo uma linguagem mais simples, né? Tem a questão da linguagem simples também, que é outro processo para se trabalhar, que é pessoas com deficiência intelectual, né? A questão do cognitivo, isso também é um recurso de acessibilidade. Aí, assim, tem algumas questões que vão ser padrão, digamos, mas tem outras que a gente pode ir procurando também, pessoas que, eu sempre tinha, dentro da equipe, né, lá na coordenação, aí tinha algumas referências distritais que tinham deficiência. Eu sempre mandava para eles, dizer, dá uma olhada se esse PDF está visível, ou está acessível para você. E aí, para outra também que tinha deficiência auditiva, né? Eu acho que isso é importante também, sabe? Buscar essas trocas mesmo, essas experiências, porque às vezes a gente realmente passa despercebido. Aí aqui também outras duas charges, né? Essa aqui ela é super conhecida, uma mulher que está numa cadeira de rodas, ela tem os braços e as pernas, né? Os dois braços e pernas amputadas, ela está usando um instrumento na boca para mexer no computador.
E aí todo mundo comentando ao redor, né? Tem 4 pessoas ao redor comentando algo. Incrível, parece milagre. É inacreditável o que eu estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Por mais que a gente não fale, muitas vezes a gente reflete, né, sobre. E aí ela surge com esse pensamento, né? Aqui um balãozinho da reflexão dela. Um dia eles vão se acostumar que não somos ET. É porque às vezes a gente tem essa sensação aí. Eu lembro de uma experiência que eu tive assim, no início da minha jornada, né, com Ruth. Ruth é a minha cadeira de rodas. Não apresentei Ruth. No início da jornada, eu me aproximei muito de pessoas com deficiência. Eu queria entender também a experiência das outras pessoas. E aí eu lembro que eu fui passear no shopping com uma colega que ela é cega. E aí, assim, era engraçado, assim, chegava a ser engraçado, porque tinha gente que abria um espaço que parecia que ia passar um caminhão, sabe? Bastava eu e ela aqui, ó, um espacinho desse tamanho, a gente já passava no corredor. Mas era uma coisa, assim, de tipo... E que isso vai reforçando, né? Às vezes a gente se sente constrangido. Eu não ligo, não, hoje eu já superei. Mas tem gente que se sente constrangido e acaba não saindo mais para aqueles locais, porque eles chamam muita atenção, e aí isso vai gerando, né? Mas é sempre aquele ciclo, assim, quanto mais a gente ocupa os lugares, mais as pessoas se acostumam, né? Duda, só para te avisar que a gente tem mais 20 minutinhos, tá? Certo. Só para não ser a chata do rolê, mas só para avisar. Aí aqui, para finalizar a questão das práticas anticapacitistas, né? Como a gente vai pensar? E aí, junto com vocês também, assim, trazer algumas opções, né? A organização dos ambientes arquitetônicos e visuais. Se for organizar uma reunião, né? Hoje no trabalho eu lido muito com isso, assim, às vezes o pessoal do meu setor esquece que eu estou... Minha gente, como é que Ruth vai passar por aqui? Vai, dá licença. Isso é importante, assim, a convivência para isso também, né? Porque a partir do momento que eu convivo com aquela diferença, né, eu vou me acostumando mesmo a adaptar aquele ambiente. Os banheiros inclusivos. Banheiro é uma questão, assim, para quem usa cadeira de rodas, é muito difícil. A maioria dos apartamentos, locais que são menores, consultórios menores, né? Isso dentro do SUS mesmo eu encontro nas unidades básicas de saúde, né? Tem toda a questão, apesar da legislação que hoje já se tem. O uso da linguagem acessível, né? Como eu estava falando aqui, ser mais objetivo, amplia as possibilidades de atenção e de concentração, né? Porque tem também a questão da... Muita gente hoje, né, com comprometimento, digamos, da atenção, a hiperatividade, muito TDAH, né? O boom do TDAH, o autismo, ou enfim, o quanto que isso é importante também para a gente se tornar acessível, né? O que a gente está falando. Será que está claro para aquela pessoa? Sei lá, estou falando muito rápido, eu estou, né, ficar sempre nesse cuidado, com esse olhar também. Para a gente na pesquisa é um desafio, né? Que a gente gosta de escrever, enrolado, rebuscado. Poder escrever uma palavra, mas escreve 10 para dizer uma coisa, né? É verdade. A pesquisa se torna um campo bem pouco acessível. E você falando da questão dos ambientes, eu fico pensando que a gente está num movimento, acho que mundial, talvez, de ser mais compacto, né? Total. A gente não tem mais apartamento de 750 metros quadrados, a gente tem apartamento de 23 metros quadrados. E aí eu fico pensando como Ruth convive num espaço desse. Desesperado. Pois porque como é que a mobilidade, até de você trocar de um ambiente para o outro, como é que funciona, né? Então, eu acho que em vez de a gente estar evoluindo nesse sentido, a gente está regredindo. A gente está cada vez mais excluindo as pessoas, em vez de incluir as pessoas. E engraçado, né? Porque assim, na antiguidade a gente já tinha essa ideia de excluir pessoas com deficiência, agora a gente está reproduzindo. Sim. Está faltando alguma coisa aí, né? Pincelando. E é mais para atender a demanda do capitalismo, né? Exatamente. Para vender mais. Aí diminui e não enxerga a diferença. E vai tirando todo o que é diferente, né? Sim, aí o respeito ao tempo de fala, né? Tem muitas pessoas com a questão da... eu também lidei com algumas pessoas com paralisia cerebral, né? No trabalho. Isso requer da gente
maior atenção, maior disponibilidade de tempo, porque as pessoas vão ter uma fala diferenciada, não vai ser a articulação aqui, a dicção, né? Não é dessa mesma forma que eu estou tendo aqui. E aí isso é importante também, né? Vozes simultâneas dificultam a compreensão, por exemplo, de pessoas com deficiência visual que estão aqui, ó, só ouvindo, né? Não estão captando quem vai começar, quem vai falar, agora quem que está falando. Eu lembro que na pandemia a gente fez muita reunião online e tinha muitas pessoas com deficiência visual, né? Com quem a gente reunia, e era sempre assim, mas, licença, sim, mas agora quem é que está falando? Pela voz eu estou conhecendo, então é sempre estar atento a isso também, né? Agora sou eu que estou falando, se a gente estiver lidando com um grupo com deficiência visual. Corpos múltiplos, tempos diferentes, o tempo de chegar aqui numa cadeira de rodas é diferente de quando, né, eu chegava sem root, ou pessoas que não usam a cadeira, mas usam bengala, a questão da baixa visão. E aí ter todo esse tempo, quando a gente pensar numa organização, né, de um evento, digamos, pensar se aquele evento está preparado para quem? Para pessoas com e sem deficiência, né? Digamos que isso é inscrição aberta, mas é a partir da acessibilidade, é como tomar a acessibilidade mesmo como um ponto de partida, como eu botei aí, né? Porque é pensar nessa diversidade sempre. Então, eu acho que é uma virada de chave, assim. Vai estar acessível para todo mundo, e a gente se preocupava muito, falando da minha experiência, né? Quando eu pensava, por exemplo, um seminário, vou ter que contratar um intérprete de Libras, será que é necessário? Como abrir a inscrição? Aí, na inscrição, eu coloco lá, você precisa de algum recurso de acessibilidade? Qual o recurso de acessibilidade? A partir dali, eu tenho o conhecimento de quem vai estar participando. Ô, Duda, isso daí é uma coisa assim, eu passei por experiência de ir para um congresso, de estar em um mini curso que, por exemplo, não tinha intérprete de Libras e existia uma pessoa com deficiência. E aí, meio que a responsabilidade foi jogada para quem estava ministrando o mini curso. Só que quem é responsável por isso não é a organização do congresso? Com certeza. E aí, são coisas para a gente pensar também, porque às vezes são instituições, né, da nossa área, inclusive, que não consideram isso. E aí eu fico pensando muito também, a gente faz várias pequenas coisas, obviamente, que essa ação, por exemplo, é uma dessas coisas de informar, de letramento, mas a instituição como um todo, né, consegue fazer. Exatamente. E consegue, de alguma forma, fazer mais do que os grupos fragmentados. E o quanto que isso ainda também, do ponto de vista institucional, é muito frágil, né? A gente avançou, com certeza, quando a gente tem pessoas ali dentro das instituições que têm um letramento, que são, sabe, isso é extremamente importante. Então, sei lá, dentro de universidades, quando tem pessoas ali, não só pessoas com deficiência, né, mas outras pessoas também que têm esse letramento, a coisa é muito mais forte dentro da instituição. Mas quando isso não existe, é como se, sabe, a instituição tivesse essa fragilidade ainda de reconhecer, olha, vai ter um evento, a gente precisa ter um intérprete de Libras. Não precisa ter uma pessoa inscrita no congresso também. Tem que ter, porque se aparecer alguém disponível ali, já vai ter um intérprete de Libras, como foi o caso, né? Como aconteceu. Era um evento de grande porte. Não tinha, por exemplo, a inscrição específica para aquele mini curso. Era uma inscrição para o congresso, era aberto, e não, sabe, tipo, não planejaram isso. E aí quem responsabiliza o outro. Um evento de saúde. Isso, um evento de saúde. E aí responsabilizar jogar a culpa não, mas quem era responsável era a pessoa que ia ministrar o curso. Como assim, né? É uma instituição, será que a instituição não pensou que no congresso tem pessoas com deficiência? Isso. E assim, de certa forma, as universidades, eu acho que ainda se aproximam mais desse debate, né? Aqui a Fiocruz, eu falei o núcleo, né? Tem aquele outro departamento também. Mas, no geral, assim, hoje, por exemplo, a minha experiência na gestão, né? Na pasta lá da Secretaria de Saúde, isso foi muito claro, assim, como ainda é muito institucional, minha gente, o capacitismo, assim. As pessoas não se implicam, a gestão, os gestores, né, os cargos mais altos, eles ainda não se implicam, eles ainda olham como uma pessoa que precisa estar na atenção especializada, né, precisa daquela atenção realmente específica para isso, e ainda não olham para o
como uma comunidade, de fato, né, o coletivo. Isso é extremamente importante, assim, eu acho que esse grupo daqui tem um diferencial muito potente. Estou feliz de ter contribuído. Você falando só pontuar também, Duda, eu já estou chamando de Duda. Já estamos que você falando, eu fiquei lembrando das vagas de trabalho para pessoa com deficiência. E aí, eu estava no LinkedIn pesquisando até para a palestra, vendo, né, como é que está o mercado e tudo mais. E é interessante, porque é muito categorizado. Você não tem cargos de liderança, vocês não tem, sempre são cargos que não exigem muito e sempre colocam a pessoa muito na caixinha. E aí eu estava lendo um caso que foi da Déia Freitas, do Não Inviabilize, que vez ou outra aparece várias polêmicas das vagas de trabalho de Déia, né? Porque Déia abriu uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência para chefiar o setor de redação e comunicação dela. E aí ela foi exclusiva. Pessoa com deficiência, ainda botou lá. Se for negro, mais um ponto. Se for LGBTQIA+, mais um ponto. E aí ela foi detonada no Twitter por causa disso. Então, ela disse, eu não quero nem saber, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Mas o que eu fico refletindo é que é uma coisa tão enraizada que até quando uma pessoa tenta fazer diferente, tentar incluir, é um enfrentamento. E aí, eu queria saber de ti, porque assim, você teve sua deficiência adquirida. Então, como foi esse processo para ti, dessa mudança também desse ponto de vista? Porque muda, né? Você tinha uma vida anteriormente, aí Ruth veio lhe dar uma nova vida, e aí isso agrega e muda muitas coisas. Aí, como foi essa transição? Porque eu acho que pra gente, no lugar de, não sei o termo, mas de pessoa sem deficiência, é muito difícil a gente conseguir enxergar e, assim, pensando na população de modo geral, de adequar a vida para conseguir incluir. É muito difícil. A inclusão, como não é uma pauta constante no nosso dia a dia, então é muito difícil a gente conseguir compreender. Aí eu queria saber de como foi essa mudança de chave. Assim. Eu estou no ponto da terapia. Brincadeira. Mas é um processo, assim, faz 11 anos já, né, que foi essa mudança de chave. E a mudança de chave vem aos poucos, toda hora. Eu acho que todos os dias, quando eu enfrento algum capacitismo, algum comportamento, né, que me relembra que eu não devo estar saindo de casa, que eu não devo estar exercendo aquela atividade. Aquilo vai me colocando num lugar de... Não interessa, assim, o problema é da outra pessoa. Você que precisa entender que eu tenho deficiência, mas eu estudei para estar aqui, né? Eu busquei todo o caminho para estar ocupando esse lugar. E aí, isso, para mim, também sempre foi muito clara a questão do coletivo. Né? Antes eu já tinha essa aveiazinha lá, né, do coletivo, e eu sempre eu passei a olhar para as outras ciências antes de olhar para a minha. Tanto que eu fui me permitindo a me colocar em locais assim que, sei lá, não eram acessíveis, mas eu queria estar ali, eu não ia chatear, não ia constranger, até o momento em que, assim, não tinha mais espaço, sabe, para conter, para engolir uma culpa que não é minha. Não é minha culpa de estar, sabe, inadequado aqui. E aí isso foi me trazendo mais para esse lugar. E quando eu falei lá do início da residência, foi justamente ali. Várias vezes eu pensei em, não vou mais voltar. Porque o banheiro, ele não me comportava, assim. Eu entrava, como eu tenho ainda um movimento nas pernas, eu consigo acessar um banheiro que não seja acessível, digamos. Mas isso se tornava muito exaustivo. Eu passava o dia todo lá na universidade e tinha que usar sempre esse banheiro. Aí chegou num ponto que eu tinha que empreender. Ia para casa, só ia fazer o xixi em casa. E isso me trouxe num quadro de infecção urinária recorrente. E aí isso foi o ápice, assim, não é possível isso, assim, porque eu estou passando por tudo isso, né? Isso foi me instigando, tanto que foi a viradinha de chave ali, sabe? Eu estava e era um ambiente que eu frequentava antes de Ruth. E eu chegar com Ruth era sempre um trabalho. Então, assim, eu acho que ali, né, colocar o que eu queria, né, à frente, assim, independente de vai levar muito tempo, vou constranger, eu comecei a trabalhar essa transferência de culpa, né, de responsabilidade. A culpa não é minha, eu não posso fazer muita coisa, então isso tem sido um exercício, assim, mas ainda é falta de terapia.
Será que a gente abre? Eu acho que sim. Pergunta se outros querem falar. Agora baixinho. Professora Silvanda, meninos, vocês querem falar, complementar com alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu gostaria de falar rapidinho que eu achei a palestra bastante interessante, porque é algo que a escola da gente já traz muito no nosso dia a dia, pelo fato da nossa professora ser bem autêntica com esse assunto. Então, muitos assuntos que foram abordados, a gente já tinha um entendimento por Silvanda e outros professores também trabalharem com isso com a gente aqui na escola. Mas eu acho que é de bastante importância trazer esse assunto no nosso dia a dia, para a gente sempre lembrar do que a gente pode, do que a gente não pode, e do que a gente deve fazer, como deve fazer. E eu acho que assim, é um assunto muito bom, que sempre deve ser tratado com muita autenticidade, dizendo assim, sabe? E com muito respeito e carinho também, mostrando que a gente sempre pode aprender mais, que esse assunto é muito diverso e que a gente sempre pode estar explorando mais assuntos e aprender mais sobre ele. E eu gosto muito de falar sobre ele. E foi isso, eu gostei muito da palestra. Não quer falar? Tudo que eu ia falar, ela já falou. Aí eu não preciso explicar. Contemplado. Na verdade, eu fico muito feliz, porque esse assunto é um assunto que eu bato muito na tecla, né? Por eu ser pessoa com deficiência. E Tiago já sabe um pouquinho da minha história, que eu sou professora de ensino médio há 1 ano e meio, na verdade, quase 2, né? Eu sou desse concurso novo. E eu era muito insegura, porque eu saí da engenharia, eu sou engenheira, eu saí da engenharia por causa do capacitismo, porque as pessoas começaram a duvidar da minha competência intelectual por causa da minha deficiência visual. Isso me incomodava muito, e lógico, é evidente, você vai direto para a educação. Educação, na minha cabeça, é a área que é da inclusão. E eu sabia que eu tinha chegado no meu lugar, no meu cantinho certo, que é aqui na escola, quando na minha apresentação eu me autodescrevi, e quando eu disse que eu era professora PCD de baixa visão, no meio dos 420 alunos, levantou um aluno e disse: você é igual a mim. E aí eu vi a minha primeira aluna, Nicole, que hoje ela é baixa visão, mas ela na verdade, ela está quase chegando no nível de cegueira total. E isso foi muito importante, porque assim, eu acho que a Secretaria de Educação começou a perceber que a nossa escola, ela trabalha inclusão, né? Hoje nós temos vários alunos com os transtornos de TEA, TOD, né? E nós temos uma cadeirante, que é a Mirelle. E isso para a gente, assim, cada etapazinha que a gente bate aqui na escola é muito importante. E até um registro que eu também fiz, que é uma coisa bem simples. Aqui na escola, quando a gente foi fazer o orçamento da escola, eu pedi para o diretor, o gestor na época, comprar fita amarela de sinalização. E quando ele apresentou, porque tem que apresentar isso na Secretaria da Educação, e aí quando ele apresentou a Secretaria da Educação, quis vetar. Aí disse: para que uma fita amarela? E aí ele foi explicar que tinha sido uma solicitação de uma professora com deficiência visual que queria fazer a sinalização de todos os obstáculos da escola. E aí a Secretaria de Educação aceitou e divulgou para as outras escolas que isso fosse comprado, fosse adquirido dentro do orçamento. E aí a gente tem todo ano uma renovação das fitas aqui na escola. Nossa escola é toda sinalizada, e eu deixo muito claro que essa sinalização não é só para mim, pessoa com deficiência visual, é para cadeirante, é para uma pessoa idosa. Nós temos vários responsáveis dos alunos, né, que são de idades, as avós, em sua maioria das vezes, são elas que são as provedoras dos alunos. E quando ela vem para a reunião de pais e mestres, eu fico angustiada. Eu disse: gente, vamos botar essas faixas, porque assim, o obstáculo não é só para mim. E essa sua palestra foi muito importante, porque só fecha tudo que eu penso, só fecha tudo que eu falo. E muito obrigado, viu, por tudo.
pela sua palavra. Obrigada, gente. Que coisa boa ouvir você, Silvana. Queria estar presencial para dar um abraço agora. Pois É muito bom, né, quando a gente vê outras pessoas que vivenciam também, né, essa questão da opressão. Assim, eu sinto muito você ter precisado mudar, né, de área, enfim, deve ter sido realmente bem desafiador, mas que hoje, que bom que está no lugar que está plantando, né, semeando. Eu acho que isso é importante. E aí as meninas são prova disso. Fiquei muito feliz em ouvir vocês. Obrigada. Obrigada pela participação também, né? De terem encontrado um tempinho no cronograma agitado, que a gente sabe, né? Que agora, com certeza, vocês estão tendo aula de outras coisas, de matemática, de geografia, não sei o que está acontecendo, mas que bom que vocês também pararam, priorizaram esse tempo. Para a gente é bem importante a participação de vocês. Espero que vocês estejam também nas próximas rodas. Depois a gente manda o cronograma. E também chamar mais pessoas também. A gente vai tentar trazer alguns temas, se puderem, né, trazer outros estudantes, outros professores. A gente também pode ir se adaptando. Se vocês tiverem alguma necessidade também de algum tema, seja relevante para vocês, no momento que estejam aí, tem alguma situação que a gente queria discutir, algum tema com algum profissional, algum pesquisador, alguém que saiba alguma coisa, ele também está aqui para isso, né? Para também atender a demanda de vocês. Ontem a gente conversou com a professora Silvana, eu conversei, e a gente vai começar a organizar, né, professora, esse calendário direitinho para eles estarem presentes e a gente também conseguir fazer essa articulação com a escola. E para ver temas que sejam de interesse, né? Que eu acho que é bem bom. Exato. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado, gente. Valeu. Duda, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, nossos alunos, Provoque. Vocês são, assim, por mais que sejam 2 alunos participando, vocês são responsáveis por tudo que verem aqui, né? De replicar dentro da escola, uma conversa com um colega. Então, vocês são extremamente importantes, porque vocês são, de fato, o elo que nós temos com a Fiocruz hoje com a escola. Então, a responsabilidade, né, aí de levar o SuperSUS. Deixa eu confessar uma coisa. Eu tirei print de tela da sua apresentação, algumas coisas que você colocou. Aí eu disse, gente, eu vou dizer da autoria, porque eu vou botar alguns prints de tela nas minhas aulas. Com certeza, bora multiplicar mesmo. A gente pode mandar a apresentação para ela, Duda? Pode sim, já está em PDF, né? Perfeito. Perfeito. Ontem eu tinha falado com o Tiago sobre isso, que eu estava muito angustiada, porque assim, tudo que a gente tinha abordado no SuperSUS do ano passado, eu tenho uma turma maravilhosa hoje também, dos primeiros anos, que são alunos que já estão assim, desesperados. Professora, os projetos, aí eu disse, então, vamos retomar os projetos e aprofundá-los. E acessibilidade é um projeto, o Tiago sabe disso, da gente trabalhar a acessibilidade. A gente tem a semana, mas a gente trabalha acessibilidade o ano todo. Todos os eventos a gente tem alguma pontuação que fala sobre inclusão e acessibilidade. Então, carnaval, a gente tem a cadeirante que é de dentro do nosso grupo de dança, a Mirelle. Então, assim, ela faz a apresentação nos eventos, né? A gente tem os meninos que são os autistas, eles fazem a parte muito mais de apresentação oral, alguns que falam, né, alguns verbais, e aí eles é que fazem essas apresentações. A gente sempre bota um espaço de tempo dentro das apresentações de todos os alunos, eles fazem a apresentação deles, e aí eu estava muito angustiada, eu disse, gente, eu quero fazer ainda mais, e agora essa turma, e Tiago disse que vai continuar, né, Tiago? Graças a Deus, vai continuar tudinho. E aí a gente vai botar para frente e continuando os projetos do SuperSUS aqui na escola. Fitoterapia, a humanização da dor principalmente. Então a gente vai colocar os alunos para pesquisar. Maravilha, maravilha, Silvana. Obrigada pela parceria de sempre. Vamos seguindo. Sim. E aí, queria aproveitar para agradecer a Duda. Bom demais ver você. Depois de muitos anos, né, que a gente se conhece de outros carnavais, literalmente. E aí é muito bom acompanhar o seu crescimento e ver você, o quanto você vem se tornando, né, essa militante, para além de tudo, e trazer uma causa, aliás, essa pesquisa, que eu acho que é bem importante, e está disposta a tratar de um tema que lhe toca pessoalmente, mas que você consegue transformar isso
para o seu fazer enquanto pesquisadora, né? E a sua disponibilidade pronta, né? Quando eu falei com você, eu não teve nem... Vou pensar, não, tipo, já estou confirmada. E acho que a gente precisa de mais dúvidas também. E que isso também toque a gente no nosso fazer, que eu acho que é a nossa tarefa de casa, né? A gente sempre tratar de temas como esse, de como a gente reflete e traz para a nossa prática, enquanto equipe, enquanto projeto, enquanto pesquisa. Então, só agradecer a você pela E disponibilidade. dizer que não nos abandone, né? Vamos ficar cada vez mais já quero juntos. fazer parte. Então, eu queria agradecer também, agradecer a professora, né, dizer, Silvana, que a gente tem feito esses posts, eu acho que a gente tem... Quando eu vejo você e as meninas falando, eles, pô, dá trabalho a gente sair um pouco da saúde, mas vale muito a pena, né, ouvir esses relatos. E, assim, agradecer mais uma vez, eu acho que a gente precisa avançar, né? Hoje foi muita coisa acontecendo nessa agenda, a ideia era, inclusive, trazer os residentes, porque essa pauta nem é discutida ainda fortemente na residência, né, Michele? Então, já está o convite feito. Eu acho que a gente precisa trazer, por exemplo, na disciplina de políticas públicas, né, esses lugares de fala, né, de se colocar, até porque você se coloca nesse lugar mesmo, por exemplo, quantas pessoas com deficiência a gente tem na nossa residência? É assim, sinal que a gente não consegue, a gente avançou um pouco mais hoje na diversidade, né? Quantos mestrandos e doutorandos a gente tem? Isso mostra que a gente está muito longe ainda de ser inclusivo, né? E esse desafio. Então, só a presença de pessoas como Silvana e você, que ocupa esses espaços e ocupa mostrando que é possível, isso amplia a possibilidade para muitas outras pessoas. Então, assim, dizer da importância da representação. Né? E dizer que esse projeto que a gente está fazendo agora, nessa segunda fase, é um pouco para fazer essa sensibilidade, né? Que a gente precisa repensar a inclusão e a diversidade de vários sentidos. Então, a gente começa discutindo capacitismo, a gente vai discutir aí também a questão racial, a questão de gênero, né? As outras transversalidades que precisa trazer para a política pública. E aí, quem está na educação, a gente acredita que esses sanitaristas, né, que vão fazer o novo sul do futuro, neles e nelas que a gente precisa investir. Então, só dizer da gratidão, né, e parabenizar o grupo. Vocês estão vendo também que não precisa eu e Michele, como coordenadora do projeto, estar aqui para as coisas acontecerem. Né? Isso mostra também para as meninas assim, como é potencial quando cada um assume o seu lugar de protagonista. Então, aqui também é muito transversal essa gestão dos processos, né? E que a gente continue fazendo um pouco mais isso. Então, obrigada a todos. E eu vou assistir, porque eu vi a apresentação e fiquei muito curiosa, né? E eu preciso me capacitar, para deixar de ser capacitista. Embora, né? Então, é isso. Seguir aí por esse caminho. Que bom. Eu quero agradecer também, gente, demais a vocês. Eu falei desde o início, assim, que a gente pulsa, né, coletivo e saúde pública, e é cansativo estar num lugar, né, de militância dupla aí, que é a militância enquanto trabalhadora do SUS e também enquanto pessoa com deficiência. Mas estar nesses espaços, assim, dá uma revigorada, né, uma fortalecida, assim, nesse caminho. E que bom que vocês abriram essa porta também, tá? Eu estou aí disponível, a gente vai se fortalecendo juntos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.